Parece que isso não é por acaso, porque Mateus ele escreve para os judeus. O público-alvo de Mateus era os judeus. Então é como se Mateus estivesse dizendo assim: olha, Jesus sai da sua casa e vai à beira-mar ensinar multidões. Mar na Bíblia sempre tem uma conotação de nações, de povo. Então a ideia é: Jesus sai de casa dos judeus, do povo de Israel, do povo para o qual ele veio, e vai para as nações, e vai fazer missão, e vai evangelizar. Eu não sei se você já entendeu. Glória a Deus. Jesus sai, e eu estava repetindo esse texto ao longo do tempo que o Paulo já tinha convidado, mas só hoje me ocorreu o seguinte: além desse contexto imediato, desse contexto local, de poder estar significando que Jesus saiu dos judeus e agora foi pregar para as nações, para os gentios, tem até uma conotação macro, maior. Jesus ele sai do céu, ele encarna, ele vem à terra, ou seja, ele sai do seu lar, da sua casa, para morrer por mim e por você, que não valia nada. Ele saiu de lá e veio aqui só por mim e por você. Você sabe o quanto você é importante para Jesus. E às vezes a gente não quer fazer missão, e às vezes a gente não quer evangelizar, e às vezes a gente não dá valor a um trabalho como este. Eu queria levar você a refletir na parábola do semeador, a importância que é semear. Toda parábola ela ensina algo a respeito do reino de Deus. E geralmente as parábolas ela têm uma estrutura tríplice. Nesta parábola aqui tem aquilo que foi semeado, aquele que semeou e aquele a quem foi semeado. E o que é interessante nesta parábola é que tanto o que foi semeado quanto aquele que semeia, o sujeito da ação e o objeto da ação não mudam. A semente é a mesma em todos os casos. A pessoa que semeia é o mesmo em todos os casos. E por que tem resultados diferentes? Porque aquele a quem foi semeado, o destinatário da ação, era variável, era mutável, oscilava. Essa parábola, vamos até sugerir que ao invés de ser chamada parábola do semeador, poderia ser chamada de parábola dos terrenos, porque os terrenos são que variam. E de novo, eu não vou me ater à interpretação da parábola, porque Jesus já deu essa interpretação, e levar os irmãos a refletir. Essa parábola ela se dá num contexto que na época, Genezaré, ou perto da Galileia, tinha um solo muito fértil. Muito embora não se tenha muitos dados bíblicos, a respeito de como era o cultivo, de como era o arado do solo, de como era o processo. Mas a gente tem, pelo menos, esses relatos em alguns textos do Antigo Testamento. O tempo não vai me permitir ler os textos, mas eu queria pelo menos deixá-los de antemão para os irmãos que queiram procurar depois. Isaías 28, 24 e 25, Jeremias 4 e 3 e Oséias 10 e 12. São textos que reforçam a ideia de cultivo naquela época. E aí, aquele solo, ele era muito variável. Você poderia ter vários tipos de solo no mesmo local. Tanto é que o semeador ele saía com bastante suporte, bastante sementes para semear, porque ele poderia esperar qualquer coisa. Ele estava preparado, mas ele tinha que esperar qualquer coisa do tipo de solo que ele ia semear. E Jesus ele conta para a gente 4 situações diferentes. De novo, o mesmo semeador, a mesma semente, mas 4 situações diferentes. Eu queria que você refletisse comigo nisso aqui. E aí depois, Jesus ele vai contar sobre a história, a interpretação da parábola, e ele vai dizer o seguinte. E aí, se você puder acompanhar na sua Bíblia lá, no versículo 18 do mesmo capítulo, vai dizer assim: atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e a compreendem, vem o maligno, que é Satanás, e arrebata o que lhe foi semeado no coração, este é o que foi semeado à beira do caminho. Diga assim: primeiro tipo. Este é o primeiro tipo de solo. Você pode até fazer assim para não esquecer. Primeiro tipo de solo. Acontecia que quando, eu quero ser bem breve, acontecia que quando o semeador ia semear, ele tinha que rapidamente, quando semeasse, voltasse arando a terra, no máximo, com um grão de árvore, com um galho de árvore, para passar por cima da terra, para que a semente ficasse no solo. Se a semente ficasse por cima do solo, as aves vinham e levavam. E foi o que aconteceu nesse primeiro tipo de solo. E as aves aqui representavam Satanás. E é interessante que Jesus ele não menciona a briga do lavrador, a luta da pessoa que estava semeando com outra pessoa. Nunca. A dificuldade que o lavrador teve foi com as aves. Foi espiritual. Foi com o inimigo
nossas almas. Às vezes a gente fica brigando com carne e sangue. Às vezes a gente fica brigando com o vizinho de banco. Às vezes a gente fica brigando com outra pessoa. Quando as nossas agressões deveriam estar por quem está por trás da pessoa. Por quem está usando a pessoa. Porque as nossas ações, os nossos esforços, a nossa energia deveria ser concentrada contra o inimigo de nossas almas, não contra pessoas que são imagem e semelhança de Deus como eu e você. E Satanás às vezes usa pessoas para tirar nossa paz, para tirar nossa alegria, para nos inquietar, para nos atribular, mas não é a pessoa, é quem está por trás da pessoa. Se ele tiver sabedoria e lidar com quem está por trás da pessoa, a gente consegue ganhar aquele tipo de sol. Mas o que foi que aconteceu? Num breve intervalo de tempo em que o lavrador voltar e arar a terra, a ave veio e levou. E aí o primeiro solo não foi semeado. Aí o segundo tipo de solo, se você puder dizer assim, segundo tipo. Segundo tipo. Jesus continua dizendo: e o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe é chegada a angústia ou perseguição por causa da palavra, e logo se escandaliza. A ideia é que outro tipo de solo que tinha, ele era muito rochoso e só tinha poucas camadas de areia por cima. Não tinha como saber, a não ser que o orvalho, a água da chuva viesse e molhasse até ele pudesse ver que era rochoso. Mas no longo verão, imagina, ele saía para semear no verão e esperava que com a chuva no inverno colhesse seus frutos. Então no verão ele estava semeando, só via a terra por cima, a folha por cima, a areia por cima, não via que era só rochoso. Mas ele continuava semeando a semente. E aí o texto aqui vai dizer que ele semeia e ele recebe, o solo recebe com alegria. A alegria aqui não pode ser confundida com o entusiasmo meramente humano. Essa palavra aqui ela sempre é usada no Novo Testamento no sentido de alegria espiritual. Ou seja, aquele solo realmente recebeu a semente. Traduzindo para a gente, aquela pessoa realmente recebeu a salvação. Aquela pessoa realmente ouviu a sua pregação. Aquela pessoa realmente ouviu a evangelização da alma daquele dia. Ele ouviu, ele teria se convertido. Mas aí as coisas do mundo, as preocupações do mundo, se vai dar certo, se não vai, se vai passar, se não vai, se vai conseguir, se não vai. Essas preocupações acabam levando a alegria verdadeira do Evangelho. E esse segundo solo também não foi dificuldade. Mas não para por aí. Diga assim, terceiro tipo. Terceiro tipo. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas logo a sufocam e ela fica infrutífera. É sabido também que naquela época as ervas daninhas chegavam até 30 centímetros de comprimento. Só que você só via por cima a parte verde. As raízes eram profundas. O agricultor, mesmo que arrancasse, mesmo que queimasse, não tinha como lidar com as raízes profundas de 30 centímetros. Se ele fosse mexer na terra, ele podia estar danificado. Então ele tinha que trabalhar com o tipo de solo que ele tinha. E algumas das sementes que estavam caindo ali no meio daquelas ervas daninhas iam ser sufocadas no meio dos espinhos daquelas ervas. A mesma coisa acontece conosco. Muitas vezes deixamos que ervas daninhas sufoquem a paz, a alegria, o amor, a harmonia do Evangelho na nossa vida. Não deixe nada. Não deixe que nada no mundo, nem ninguém sufoque, acabe, apague, extinga a alegria do Espírito Santo que é na sua vida. Não deixe. Essa foi que aconteceu com aquele tipo de solo. E aí o terceiro tipo de solo também não frutificou. E aí imagine se a parábola parasse por aqui. Imagine se Jesus encerrasse a parábola por aqui. Imagine como os discípulos, seus ouvintes, não iriam ficar tristes. Quer dizer que só existem esses três tipos de solo que nunca dá certo? Não. Tem um, diga assim, o quarto tipo. Quarto tipo. Olha, se você for este, diga com força, diga com fé, diga com graça. O quarto tipo. Quarto tipo. O quarto tipo de solo ilustra bem como é um discípulo cristão. Eu vou repetir para você gravar. O quarto tipo de solo ilustra bem como é um discípulo cristão. E não se engane, alguma vez na nossa vida nós já fomos os quatro tipos. Não se engane. Mas este quarto tipo de solo aqui, diz o texto, ele recebe a palavra, ele recebe a semente. A semente, porque ela tem que comer, a semente morre, ela enraiza, ela frutifica, ela cresce. E vai dizer o texto, que ele colhe 100, 60 ou 30 por ano.
Dependendo se você lê em Marcos ou Mateus, essa ordem muda, mas é sempre a mesma proporção. Sabe o que é interessante? É que, de novo, a gente não conhece muito da agricultura daquela época, mas temos algumas informações. Naquela época, se pelo menos conseguisse 10 por 1, já era a quantidade diária suficiente. Um lavrador, um agricultor, não ia semear se ele não esperasse mais do que isso. O suficiente para ele era 10 por 1, porque ele tinha consciência de que o que ele iria conseguir nas dificuldades de arar o solo, nas dificuldades da agricultura daquela época, era só 10 por 1. Então conseguir 30 ou 60 por 1 é muita coisa, é excepcional. Quem dirá 100 por 1? Aleluia. Acho que você não entendeu. Ele semeava uma semente e só esperava colher 10. Jesus está dizendo que ele podia colher 30, ele podia colher 60 e ele podia colher até 100. Sabe o que é interessante? É que isso aconteceu uma vez com alguém. Rapidamente, se você me permitir. Gênesis capítulo 26 e 12. Gênesis capítulo 26 e 12. Eu vou ler aqui para ter muito tempo mais ainda. Gênesis capítulo 26 e 12. Na minha Bíblia diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recebeu, recolheu 100 por 1, porque o Senhor... Eu não sei se você entendeu. Ele saía esperando 10 por 1, mas ele saiu com Deus. Ele saiu com a bênção de Deus. E na bênção de Deus se espera 10 e colhe 100. Aleluia! Você tem noção do que é isso? E é interessante porque o contexto de Isaac ali, Isaac queria descer para o Egito. Deus disse: não, fique nesta terra e eu vou lhe abençoar. Aí Isaac olhava para um lado, olhava para o outro. Tudo dizia que não ia ter como. O sol em fé, fome, nada dando certo na terra. Porque ele queria ir para o Egito. O Egito tinha fatura. Aí Deus disse: não, desça para o Egito, fica aí. Ele obedeceu. Ficava poço, não dá certo, ficava poço, não dá certo, ficava poço, não dá certo, até que uma hora Deus disse: não, você obedeceu, agora eu vou abençoar. Plante. Ele planta e colhe. Esperava 10, colhe 100. É assim na minha e na sua vida. É assim na minha e na sua vida. Deus diz assim: permaneça, fique. Enquanto não é a hora de entregar, não é a hora de abandonar, não é a hora de sair. Às vezes você quer ser missionário lá da Itália, mas Deus quer, Deus tem uma missão, Deus tem uma obra na nossa casa, na nossa igreja. Ele quer abandonar. Mas Deus diz assim para mim e para você: não fique, obedeça, fique aí, porque eu vou lhe abençoar. Mas Senhor, não gosta de mim, não dá certo, quer tanta coisa. Você fique que eu vou lhe abençoar. Não desista, porque você vai colher 100 por 1. Vai encher tanto. Eu não estou falando aqui de bênção material não, viu? É verdade. É verdade. Vidas, é pessoas. Vai encher tanto, Paulo, tanto, Paulo. Aleluia. Você vai ver Deus abençoando você. Gente vai ter que ver. E não é de longe não, viu? É de perto. Gente vai ter que ver Deus na tua vida dizer assim: eu estou contigo e talvez esperasse 10 por 1, mas eu vou te abençoar tanto que vai ser 100 por 1. A Madalpa vai sair no domingo, vai de 100. Aleluia. A Madalpa vai sair no relâmpago, vai sair 100. Vai voltar 100, vai encher de vida, de alma, de solo, de coração aberto e receptível à graça de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele disse no quarto dia, versículo 23 para eu encerrar: mas o que foi semeado em boa terra, aleluia. Tem boa terra aí, meu irmão? Glória a Deus. Tem boa terra aí? Talvez não foi uma boa terra antes. Talvez em algum momento, que eu já lhe disse, em algum momento ele já foi algum tipo desse tipo de solo. Já foi. Talvez não foi outrora, foi terra ruim, mas agora, depois de Jesus dar uma lavagem do seu sangue, depois que o Santo dele passa a habitar dentro de você, é boa terra. Não há quem diga agora que é solo ruim, que não presta, que não vai dar ruim.
que ouve a palavra e a compreende. Ele pratica. Ele vive a palavra. É por isso que a semente frutifica e dá fruto, porque ele não só ouve, ele pratica. E produz a 100, a 60 e a 30 por ano. Deixa eu te perguntar para encerrar aqui nessa noite. Aleluia! Que tipo de solo é você hoje? Eu não quero saber que tipo de solo foi você quando a semente entrou. Hoje, que tipo de solo é você? Você é o tipo 1, é o tipo 2, é o tipo 3 ou é o tipo 4 de solo? Que recebe e guarda a palavra do Senhor no coração. Que pratica a palavra de Deus de forma genuína, de forma verdadeira. Olha, somente para a gente que tem essa responsabilidade mais ativa da evangelização, juventude. A nossa obrigação, a nossa responsabilidade é ir, semear. A gente não sabe o resultado que vai ter. A gente não sabe. O que a gente tem que esperar são vários tipos de solo. De forma que eu não posso entristecer, parar e desistir, porque eu não vejo resultados agora. Porque eu não estou vendo agora. Eu queria para hoje. Talvez você quisesse para hoje. Aí Deus diz assim: permaneça, obedeça, continue. Os resultados virão, mas permaneça. Seja o tipo de solo que você quer ganhar. Seja o tipo de solo que você quer ver aqui nesta igreja, nesta Almanal. Seja o tipo de solo que você quer ver na sua casa, nos seus vizinhos, no seu lar, na sua redondeza, na circunvizinhança. Seja o tipo de solo que você quer ver nas pessoas. Porque só alguém que tem essa semente verdadeira pode passar adiante. Pode ser usado por Deus para passar adiante. Não seja esse tipo de solo. Talvez o resultado não venha agora, mas permaneça, que Deus lhe garante a bênção. Pode ser 30, pode ser 60, pode ser 100, mas tem resultado. Pode ser 30, pode ser 60, pode ser 100, mas tem resultado da parte de Deus. Não somente seja o tipo de solo que você quer trazer para cá. Amém? Que Deus e Cristo abençoe. É um prazer.